Chegando todo mundo, vamos começando. Olá, boa noite. Então, vamos iniciar? Então, vamos iniciar com a apresentação da Renata. Então, olá. Essa é a nossa segunda live, esse é o nosso livro, nosso caderno Conecta Libras, que onde tem um capítulo meu, da Anne, onde nós estamos organizando também, junto com a editora Arara Azul. Temos vários autores neste caderno, e hoje uma dessas autoras dessa área de interpretação e tradução é a Karine. A Karine, ela vai falar vai conversar conosco junto com a Raíssa. Então, hoje é o nossa segunda live. Aqui estão as fotos das meninas. Isto, obrigada, Anne. A Raíssa. Da UFSM. E a Anne agora vai contar para nós um pouquinho mais. Então, a temática de hoje é sobre tradução e interpretação de Libras, que é um assunto que realmente eu gosto bastante. Mas por quê? Eu já venho trabalhando na área da interpretação há vários anos, muitos anos, mas eu percebo que nós vimos, né, que temos muitos surdos que têm essa proficiência em língua de sinais, ou é o contrário, muitos surdos que têm uma proficiência um pouco melhor na parte da oralização, né? Então, realmente são pessoas diferentes, são pessoas distintas. Então, nosso código de ética, ele vem para dar esse suporte, esse respaldo, né? De como que poderíamos falar sobre isso. Então, por isso, hoje eu vou chamar a Raíssa, que vai conversar conosco de uma forma bem descontraída, um bate-papo. Ela é profissional da área da interpretação, então ela vai mostrar algumas regras, algumas dicas para que nós para que nós façamos esse bate-papo. E também é sempre importante que nós tenhamos sempre uma comparação entre surdos e ouvintes, entre profissionais que trabalham com a língua de sinais nessas duas áreas. E também, então, para que conjunto façam estratégias juntos. Por isso que hoje, como o nosso tempo ele é curto, né, nós também vamos aproximar esses dois assuntos de uma forma descontraída e leve. Então, agora, nesse momento, eu vou chamar a Karine. Ela é intérprete, ela também trabalha na UFSM e ela tem uma experiência já de muitos anos também. Então, agora ela vai explicar um pouco mais. E juntamente com a Raiza, as duas trabalham já há alguns anos, há muitos anos. E eu também já fui colega delas há algum tempo. Então, nós sempre fizemos essas trocas, essas combinações entre sinais, né? E também para diminuir um pouco a tensão, o medo que possivelmente poderia ter na área. Então, realmente, a Karine, ela é uma profissional exemplar, uma profissional muito séria, e ela trabalha realmente bastante com a parte de filmagem, e ela não tenta fazer tudo de uma forma rápida, ela repete, ela faz N vezes realmente para ficar com material de qualidade. Então, por isso que realmente a interpretação dela é muito boa. Então, agora a gente vai conversar um pouco com ela.
E também vocês aproveitem, pode fazer pergunta para nós, realmente é livre, é um bate-papo. E por isso até que eu estou aqui com meu chazinho, para nós conversarmos juntas. E realmente é uma forma de trocarmos experiências e também de fazer rememorações, né, de assuntos que podem ter acontecido comigo ou com alguma de vocês também. Então, a gente não precisa ficar com vergonha de mostrar esses acontecimentos realmente, né? Porque sempre a gente tem que tentar evitar o prejuízo da informação para o sujeito surdo, né? Então, já me desculpa, né? Acabei já me alongando. Então, agora eu vou desligar minha câmera para dar mais ênfase à finalização das meninas. Então, último aviso. Para as meninas, a Karine e a Raiza, realmente as duas são muito amigas e elas convivem muito com a comunidade surda. Então, por conta disso, a aquisição cultural delas, a aquisição linguística, realmente elas são muito íntimas dessa comunidade surda. Realmente, isso é muito importante para a nossa área. Então, aproveitem o momento, façam muitas perguntas a ela e muito obrigada. Agora, passo a palavra para as meninas. Então, realmente, é uma área muito emocionante e de muita aprendizagem que eu tive com a Anne, realmente. Então, já trabalho há alguns anos, nós três já trabalhamos juntas há muito tempo, nós somos colegas na UFSM. Então, vamos iniciar a apresentação, né? Oficialmente, boa noite a todos, boa noite a todas. Muito bom assistir, que bom que vocês estão aqui conosco assistindo a live, que bom que vocês estão participando. Realmente, eu estou muito feliz com isso. Este aqui é o meu sinal. E eu me chamo Raiza. Então, na realidade, eu sou formada eu sou formada em licenciatura em educação especial na UFSM. Mas eu conheço já a língua de sinais há muitos anos, porque realmente eu sempre convivi com a comunidade surda. Então eu comecei essa convivência em torno dos 14 anos, 14, 15 anos, eu iniciei essa convivência com a comunidade. Então, meu primeiro curso eu tinha realmente 14 anos, foi quando eu comecei esse contato com as pessoas surdas, comecei a conviver com eles. Então, comecei a conversar, a fazer alguns bate-papos. Até que teve um dia, aconteceu uma situação que eu fui chamada para acompanhar uma pessoa ao médico, um amigo meu, um surdo, ir ao médico com ele. E depois outra pessoa precisou ir ao banco, então começaram a me chamar, então comecei a fazer esses pequenos serviços, vamos dizer assim, como intérprete. Mas não era como uma interpretação formal, como uma interpretação profissional. Eram só pessoas, alguns surdos que me conheciam e me chamavam por conta disso. Então, eu realmente vi que eu precisava aprender essa profissão, né? Aprender de forma profissional. Então, quando eu estava com 18 anos, eu fiz o exame de proficiência ProLibras e fui aprovada, né? Então, consegui a certificação, essa proficiência. Então, a partir disso, eu comecei sim a trabalhar de forma oficial, de forma profissional na área. Então, eu trabalho na UFSM desde 2010. Entre 2010 e 2016 eu atuava na USFM. Então, acontece que em 2016 eu acabei mudando, né? Eu troquei de área, então fui para a área da docência. Então, hoje realmente eu sou professora de língua de sinais, atuo na docência com um foco em pessoas ouvintes. Então, por isso que para mim realmente é uma área ampla e eu fico muito nervosa com essa questão de live, de me expor, porque realmente
são momentos muito intensos, né? E por conta de eu já ter esse trabalho de alguns anos, né, de trabalhar nessa forma profissional há alguns anos, eu admiro, eu realmente vejo muitas pessoas, então por isso que quando a Karine me chamou, ou melhor, quando eu chamei a Karine, realmente para a gente fazer uma troca, um bate-papo sobre essas experiências. Então, agora, Karine, você quer falar, complementar algo? Então tá, boa noite a todos, agora oficialmente com a intérprete mesmo. Um prazer estar participando hoje à noite. Agradecer também a questão da acessibilidade aqui conosco. Agradecer a Anne também e a Raiza também por esse convite. Quando a Raiza agora comentou da história, né, da questão de aprender a língua de sinais, né, a questão do profissionalismo, para mim foi um pouquinho diferente. Eu conheço a língua de sinais Tá, eu conheço a língua de sinais. A primeira vez que eu vi, que eu tive contato com a língua de sinais, eu tinha 12 anos. Vi a língua de sinais, né? Vi as pessoas sinalizando, fiquei curiosa com aquele fato. Mas onde aprender, como aprender, né? Eu não sabia. Foi se passando um tempo, passei no vestibular, que nem a Raiz, ela estava na questão da educação especial, eu também. E dentro da minha turma tinha surdos, tinha uma aluna surda, um aluno surdo, um aluno. E aí foi onde eu comecei a ter o contato com esse aluno todo dia. Foi onde a gente começou a ter esse contato cotidiano, né? E aí eu ficava perguntando para ele sinais, como, enfim. E ele tinha um intérprete junto com ele. Esse intérprete ele também me desafiava, né, a aprender, né, a sinalizar comigo, né, porque eu seria uma boa profissional, né, eu tinha esse interesse de repente, ser um profissional também. Então, eu fiquei pensando, achei uma boa ideia, né, eu vou começar. Eu comecei com contatos, fiz o curso. Antes, naquele tempo, naquele período, o curso, ele era na FENES. Eu fiz o curso na FENES. Depois, naquele período onde a Anne era minha colega, no curso da FENES, depois dele pronto, eu fui fazer o exame de proficiência. Naquele tempo, tinha o ensino médio com integrado, né? E a proficiência. A faculdade.
Aí tu poderia optar por qual tu decorresse, né? Se era o ProLibras, né? No caso daquela época era o ProLibras do ensino médio. E mais ou menos em 2007 foi onde eu me formei na educação especial e foi onde eu comecei a atuar e trabalhar como tradutor e intérprete. Foi onde eu comecei a trabalhar como tradutor e intérprete oficialmente, mas isso no começo foi bastante difícil, né? Porque eu não era uma pessoa fluente, né? Ainda estava naquele aprendizado, naquele período de se adaptar também com a língua. Por exemplo, a questão da adaptação era diferente. A fluência era diferente. De ser capaz, de competência. Então, a fluência e a competência eram não tinha esse compreendimento naquela época. Então, eu sabia que eu era fluente, mas eu não sabia se eu tinha essa competência para fazer essa sinalização. Então, complementando a fala da Karine, realmente esse assunto é muito importante, essas duas questões. Por quê? Tanto eu quanto a Karine, nós começamos a atuar em momentos distintos, né, na língua de sinais. Mas, por exemplo, nós temos a questão da legislação, que implementou a profissão como oficial, né, que profissionalizou o intérprete de Libras, é uma lei muito recente, é uma lei que foi criada apenas em 2010. E eu comecei, nós duas, né, começamos a atuar nessa área antes da criação da lei, antes da oficialização da lei. Então, realmente, nós fomos aprendendo, nós fomos dando esses passos de formiguinha para ir aprendendo como realmente interpretar. E nós aprendemos realmente essa profissão muito na prática, no nosso cotidiano, diariamente aprendendo e vendo como que era. Então, o nosso começo foi realmente, né, ele se deu por conta desse aprendizado na língua de sinais e com um contato na comunidade surda para que nós tivéssemos essa fluência. Mas realmente, essa área, o começo da área da interpretação, o que foi mais difícil foi realmente o que nos faltava ainda era essa competência, né? Em realmente pensar a língua, em traduzi-la. Então, como que nós faríamos estratégias de tradução, essas coisas. Então, realmente, esse assunto ele é muito importante. Então, agora eu queria que você explicasse, por exemplo, hoje em dia, eu percebo que em várias lives eu percebo, interessante, mas o que está acontecendo? Se tem um exemplo, um profissional formado ali, ele formado na área, qual é a área que ele é formado? Então, né, esse profissional, né, ele pode ter, na verdade, então, assim, na verdade, ele precisa ter uma proficiência, né? Ele precisa ter uma formação para ser intérprete. Ele precisa ter o exame, a formação. Ele precisa ter letras libras, né? Ele pode ter dentro dessa linha da língua brasileira de sinais. Agora tu pode contar, ler a gente tem a lei também 10.436. É uma lei onde a gente sabe que tem esse reconhecimento da língua brasileira de sinais aqui no Brasil.
Isso é muito importante para a nossa área, né, da tradução e interpretação, porque ela obriga esse reconhecimento. Ela tem esse reconhecimento como língua, né? Depois a gente tem um decreto, né, 5626. Esse decreto é onde ele também fala sobre a regulamentação desse tradutor-intérprete. Que também fala das questões da disciplina dentro da disciplinas da língua brasileira, onde ela dá também esse direito ao surdo a ter esse tradutor-intérprete dentro da sala de educação, né? E ter esse direito dele como língua. Agora, uma terceira lei, né? Como a gente falou, sobre as garantias desse sujeito surdo, é a lei 31.900, desculpa, não vi, 21.2, não, desculpa, 12.319, desculpa. É uma lei que ela fala desse profissional do tradutor-intérprete. Mas essa lei, ela é de 2018, 2010, desculpa, corrigindo, 2010, que foi mais ou menos onde eu comecei. Eu comecei em 2007. Depois veio as legislações. E isso é um marco, é muito importante essas legislações, porque é onde ela começa a abrir as questões de vaga em concurso público, a qualificação desse profissional. Porque antes a gente trabalhava com uma questão mais de informal, né? Não tinha esses direitos, não tinha essas garantias. Então, ali foi um marco, né? Foi onde a gente começou, foi muito importante essa legislação para a nossa profissão. Então, outro assunto importante que eu gostaria de destacar por exemplo, nós compararmos intérpretes de Libras, intérpretes de língua de sinais de outros países, da Alemanha, da Espanha, por exemplo, diversos outros países. Nós percebemos que realmente em outros países essa história já está oficializada há muito mais tempo. Porém, o intérprete de Libras aqui no país surgiu de uma outra forma, né? A criação dele foi através de uma forma distinta. Nós tínhamos ali essa parte da licenciatura em educação especial, depois uma formação pelo FENES, então tínhamos várias outras coisas. Né? E até hoje muitos ouvintes ainda não conhecem essa tradução em língua de sinais, né? Eles conhecem algumas outras línguas, né? Espanhol, inglês, por exemplo, né? Mas realmente são outros papéis que esses profissionais desenvolvem. Temos pessoas, né, que têm realmente que confundem os papéis, né? São pessoas que são amigas ou são professoras, então realmente confundem o papel. Então eu acredito que isso realmente precisa ser explicado, ser mostrado que o papel do intérprete de Libras, a profissão dele é uma profissão diferenciada e sim, e é uma profissão. Então por isso que esses papéis, né, do tradutor-intérprete de línguas em geral, por exemplo, se nós pensarmos no inglês. Realmente, ele atua diretamente com essa língua. E o intérprete de língua de sinais? Qual é o papel dele? Ele é um professor? Qual que é o papel dessa pessoa, desse intérprete, realmente do profissional? É de trabalhar com a tradução e interpretação diretamente dessa língua.
Então, né, que nem você falaste, nessa questão do perfil, né, do papel, né, parece muito óbvio, né, o papel desse tradutor-intérprete, mas na verdade ele acaba não sendo, porque esse tradutor-intérprete de inglês ou de espanhol, ele vai fazer o quê? Né? Ele vai fazer uma tradução. A língua de sinais seria a mesma coisa. Só que esse tradutor-intérprete da língua de sinais, essa língua, né, essa tradução que ele faz desse papel, esse tradutor-intérprete, ele está fazendo os dois papéis. Que nem, na verdade, assim, ele não teria uma pedagogia para poder estar traduzindo, né? Esse tradutor, na verdade, ele tem aquele acesso à informação e é onde ele passa essa informação. Seria a mesma coisa se ele fosse sinalizar. Complementando essa questão que a Karine citou, realmente, esse é o momento. Realmente, as meninas falaram sobre um assunto, né, que é muito importante, realmente, sobre esse papel do intérprete de Libras, né. Então, vou contar um caso que aconteceu comigo alguns anos atrás. Então, um dia desses, eu encontrei um surdo e ele me disse essa frase. Então, aconteceu uma festa que realmente ficou até madrugada. Então, chegou um professor e disse, né, oi, tudo bem? E a intérprete, neste momento, ela parou. Então, o professor perguntou, o que aconteceu ontem? Você faltou à aula? O que houve? Ai, o surdo, me desculpe, é que eu tive um problema familiar, na realidade, né? E como assim? Eu percebi que realmente, assim, ali tem uma questão muito tênue entre a interpretação. Ele realmente informou que teve um problema familiar, um problema de saúde com algumas questões, e nisso o professor até pediu desculpa, né? Posteriormente, encontrou um outro professor, né? Encontrou esse professor, o mesmo professor encontrou ele, né? E acabou descobrindo realmente o que aconteceu, que realmente esse surdo tinha ido a uma festa. E daí ele veio descontar em mim, ele veio falar comigo, me xingar, vamos dizer assim, né? Poxa, o surdo foi numa festa, não sei o quê. E eu, tá, o que eu faço? Você precisa saber. A interpretação da Libras, eu era uma intérprete, né? Eu só estava como uma comunicadora ali. Então, e também precisa ver que realmente o intérprete ele é um profissional. Ele precisa estar a par da situação. Então, por isso que eu queria que vocês duas comentassem sobre a neutralidade do intérprete, realmente, nessas questões de evitar opiniões, de evitar questões pessoais envolvidas, porque realmente isso pode acarretar num desperdício, numa mudança de opinião, de formação de conteúdo, inclusive. Realmente é uma boa pergunta, porque no nosso decreto 5626, ele tem algumas questões que tratam sobre a caracterização da interpretação de sinais, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. E também nós temos o Código de Ética que tem todo um regramento sobre a atuação profissional dessas pessoas. Então, ele tem toda uma questão, uma organização, uma estrutura. Por exemplo, em relação a não fazer omissões de informações ou por gosto, por vontade própria.
Também na questão do sigilo, entre informações repassadas, por exemplo, em consultas médicas, onde o surdo vai, então, aquela informação que é interpretada no momento que termina o atendimento, não é correto o intérprete começar a ir contar o que aconteceu nessa consulta. Então, realmente, ele estava lá presente, mas ele não estava presente, digamos assim. Ele estava de corpo, né, digamos assim, fazendo a sinalização, fazendo a comunicação ali, mas ele não estava como. Ele era o paciente, né, digamos assim. Então, realmente, essa profissão ela exige muita neutralidade em repassar as informações. Eu e a Karine, nós conversamos sobre isso, sobre essa questão, de sempre tentarmos termos essa neutralidade. Por exemplo, em palestras, né, onde eu estou escutando, né, estou interpretando alguns assuntos que eu não concordo, ou em políticas, em assuntos que eu não concordo, tudo bem. Eu preciso ser neutra e preciso repassar a informação tal como ela foi dita. Mas, realmente, isso é um assunto bem complicado, porque nós somos humanos e estamos lidando com outros humanos também. Então, mesma coisa, né? É um, temos a informação e precisamos repassar ela da mesma forma, sem fazermos filtros. Concordo contigo, Raiza, e realmente precisamos ter muita atenção nessa questão da interpretação e no momento da neutralidade, no momento dessa atuação. Nós precisamos realmente manter a neutralidade, porque e também lidarmos, né, com essas questões humanas. Precisamos controlar as nossas expressões, muitas vezes também. Mas realmente, em resumo, nós precisamos, o intérprete em si, ele precisa ser, né, por mais que ele seja humano e não concorde com algumas questões, ele precisa manter essa neutralidade, essa imparcialidade. Assim como pode acontecer também alguma outra interpretação, nós tivemos algumas questões emocionais, né? Então, realmente, a gente precisa ter muito cuidado com isso, ter esse autocontrole, né? Para evitar tanto a omissão quanto a expressão facial. Isso, assim como a Karine falou antes, né, sobre a competência e a fluência, eu achei o assunto muito bacana, muito importante, muito bem explicado, inclusive, porque às vezes acontece, pais que têm filhos, né, pais ouvintes que têm filhos surdos, eles acabam adquirindo uma fluência. Ou uma outra pessoa que casa com surdo, ou que tem um amigo surdo, eles adquirem o linguístico, né, para a fluência, mas eles não têm a competência. Então, pode acontecer muitas vezes no meio dessa interpretação ter omissões ou ter opiniões misturadas. Então, realmente, são assuntos distintos, a competência e a proficiência. E para melhorar, né, para aprimorar essa competência, realmente é muito importante que tenham cursos e faculdades. Realmente, o estudo ele é fundamental para que você adquira que você tenha essa formação específica na área. Então, teve uma palestra um tempo atrás do Letras Libras, que um rapaz, na verdade, a palestra era sobre a área da letras, né? Então, esse pessoal, ele está falando sobre tradução de outras línguas. Onde eles falaram sobre a tradução de um livro do Shakespeare,
Então, esse livro ele foi traduzido da língua inglesa para a língua portuguesa, mas o texto desse autor, né, do Shakespeare, o texto original dele é muito diferente do inglês que é utilizado hoje em dia. Então, como que vai ser feita a tradução entre essas duas línguas, mantendo similarmente o mesmo ritmo entre uma língua e outra, as mesmas rimas? Então, realmente, são muitas pessoas acabam tendo essa competência, né, na língua inglesa, mas na hora de fazer a tradução tem alguma diferença entre uma língua e outra. Tanto comparando, por exemplo, né, o inglês com o português, realmente então realmente é uma área que demanda, são áreas que demandam muita formação, muito estudo. E também mantém sempre uma admiração e respeito a todos. Então, nessa questão da tradução entre as línguas, entre o inglês e o português, por exemplo, a pessoa ela pode ter essa fluência na língua, mas ela não tem a competência para traduzi-la. Por isso que eu digo que a competência e a tradução, os dois demandam muito estudo, demandam muita aprendizagem. Porque realmente fazer as traduções entre uma língua e outra não são processos simples, são processos que são muito e são ocasiões muito diferentes também. Eu preciso ter a informação e eu preciso entender que a sinalização tem que ser diferente, precisa ser diferente, o processo é diferente também, os contextos são diferentes. Porque nós temos aí também todo o processo entre língua fonte, língua alvo, então realmente é necessário uma formação para esse profissional. Por isso que eu digo, realmente a formação é muito necessária. Eu realmente concordo com essas informações. Então, eu gostaria de perguntar para vocês duas, tanto para a Anne quanto para a Karine. Nós já vimos que temos diferença, sim, entre competência e fluência, realmente. Para adquirirmos essa competência, realmente precisamos de muito estudo, de muita estudo entre essas línguas. E assim como outras tantas línguas também, realmente todas precisam ser estudadas para que a gente consiga sempre fazer essa melhor comparação. Mas e a fluência? Como que ela seria adquirida? Realmente, é através do contato com outras pessoas. Aí já me perguntaram se só com o curso eu vou adquirir a fluência. Então, eu acredito que não. Já, né, como hoje em dia, eu sou docente da área de língua de sinais, e eu tenho muito interesse ainda por essa área. E às vezes também me vem perguntar se eu vou adquirir essa fluência em 1, 2 meses, em pouco tempo também. Aí vamos comparar as outras línguas, língua inglesa, por exemplo. Para você adquirir uma certa competência, você precisa, no mínimo, ter contato com outras pessoas que falam a língua e também ter, no mínimo, 5 anos de aprendizagem, por exemplo, na língua inglesa, né? E agora, na questão da língua de sinais. Nós também precisamos ter esse contato com a comunidade surda. Então, eu tenho muitas perguntas, então gostaria de aproveitar esse momento. Então, é livre para vocês duas responderem. Tá, primeira pergunta sobre a interpretação em contextos de palestra. Então, quando tem pessoas de outros estados, como que funcionaria a questão da variação linguística?
Depende, né? Quando a gente está em outro estado, né, esse tradutor e intérprete, antes, na verdade, ele precisa se programar, né, antes dessa palestra. Ele precisa saber o tipo de sinalização que vai ser utilizado, mas assim, na verdade, o ideal o que na maioria acontece é o tradutor ou intérprete chegar naquele momento e começar a sinalizar, né? Então depende muito da região, né? A gente sabe que tem as questões regionais. O melhor mesmo, o ideal seria ele ter o contato antes com o surdo, para ele também acabar conhecendo essa língua, né? Essa região, essa sinalização regional desse local. Mas isso com antecedência, né? A gente sabe, a gente trabalha bastante anos assim nessas áreas, né? E a gente sabe, por exemplo, se a gente vai estar em outra região, a gente sabe, né, que, por exemplo, aqui em Santa Maria, a sinalização ônibus é essa sinalização, lá em Porto Alegre é uma outra sinalização. Então, a gente tem conhecimento disso porque a gente conhece a nossa região, a gente tem essas informações. Realmente concordo com a resposta dela. Perfeita. Tem mais alguma pergunta? Anne? Então, meninas, eu queria complementar com vocês, né? Eu sei que não é fácil, né, essa vida do tradutor e intérprete, e a minha experiência é o seguinte, né, eu cresci, sou surda, né, eu cresci dentro da comunidade surda, cresci sinalizante, e aí comecei a ter contato com alguns intérpretes. E aí eles me comentavam assim, né? Ah, estão com dores, enfim, algumas dores, assim, eu olhava assim, como assim, né? Tô ali sempre sinalizando, nunca tive dor, enfim, né? Para mim é muito estranho isso. Passou-se um tempo, né? A editora Azul me convidou para fazer algumas traduções, nunca esqueço desses momentos. E assim, era uma didática em relação ao livro de tradução, e aí eu estava traduzindo ali, enfim. E aí foi onde eu comecei a sentir essas dores, realmente. Vou ter que dar razão aos intérpretes, né? A gente percebe que são momentos diferentes, né? Que nem o intérprete, ele sente isso antes, né? Eu senti depois da tradução. Então, me lembro, assim, com esse trabalho, né? Essa experiência. E não é fácil, né, meninas? Assim, realmente, né, ficam me perguntando, como assim, né, o surdo, né, ele se analisa todo dia, sempre, em todo momento. Não tem dor, né, realmente. E assim, há um bom tempo atrás, antes eu não tinha esses problemas, assim, de dores, né, aí eu acabei indo constantemente a um físio. E aí eu ficava perguntando, né, como assim, né, dentro da sinalização, e agora tenho dores, né? Foi onde meu irmão me explicou. Você sabe a palavra famosa, né? A LER, né? Lesão de esforço repetitivo. Meu irmão me explicou. Na verdade, o R repetitivo não seria bem esse R de repetitivo, não seria bem isso, tá? O que que acontece? O que que é o mais importante?
atenção. Se, por exemplo, tá? Se tu vai ficar interpretando horas ali, 1, 2, 3 horas, ou você vai ficar sinalizando por horas, mas uma sinalização mais leve, o teu músculo não vai sentir nada. Então, por exemplo, se numa disciplina de 2 horas, tu pensa que é uma coisinha tranquila, ou se é uma disciplina de matemática, física, uma coisa mais profunda, e isso te esforçar, isso sim pode te ocasionar uma lesão. Agora, se tu ficar sinalizando levemente, como se fosse um papo, tudo ok. Agora, essa reflexão que a gente faz junto com a tradução, às vezes é uma disciplina muito pesada, muito difícil, de repente uma área que tu não atua tanto, isso sim, isso pode ocasionar uma lesão. Ótimas colocações. Por exemplo, nós temos uma palestra e o surdo acaba sinalizando um palavrão pesado, uma palavra muito pesada, muito forte. Vocês teriam coragem de fazer essa tradução de forma oral ou vocês fariam alguma adaptação, uma omissão, ou tentariam deixar essa informação de uma forma mais suave, digamos assim? Porque pode acontecer, por exemplo, de um ouvinte, né? Uma pessoa ouvinte aqui faz essas questões. Aí a tradução na língua de sinais vai ser feita assim também? E agora eu pergunto, né, na questão do surdo falar um palavrão numa palestra, vocês fariam a tradução também desse palavrão? Isso foi uma pergunta do nosso que surgiu ali no chat, se vocês puderem responder. Ótima pergunta. Eu não sei qual é a opinião da Karine, né, mas a minha né, por eu conhecer essa cultura surda, a cultura sinalizante, eu percebo que tem alguns sinais que a tradução não faria jus, né? Uma tradução em língua portuguesa, porque realmente tem um significado diferente entre as duas línguas. Não tem o mesmo sentido, né? A tradução literal não seria cabível. Então, realmente, eu vou muito pelo contexto. Se pelo contexto, se pela sinalização, né, pelo visual, eu consigo fazer uma bela junção com a língua portuguesa, eu faria. Mas precisamos sempre pensar na cultura visual, né, dessa língua, para depois fazer toda a tradução dela. Opinião da Karine? Concordo. Concordo. Quando você fala da questão da neutralidade também. Concordo, porque olha só, por exemplo, dependendo do contexto, né? A gente percebe, e aí a gente tenta acompanhar aquele palavrão. E assim, depende também. Depende do local, depende de quem é esse sujeito surdo, depende desse momento também, né? Desse sentimento. Como é que eu vou me sentir, né? Com um choque, vou ficar pensando, preciso pensar rápido, né? O que que eu vou fazer agora? Então, nesse momento, assim, a gente tem que pensar no mais certo. Então, eu concordo que se a gente vai falar um palavrão, a gente vai falar um palavrão. Agora, a gente tem que ter aquela coisa, né? Da gente tem que ter aquele sentimento e compreender aquela sinalização, né? Posso ou não posso? Depende também desse movimento, desse contexto, dessas regras. Então, assim, desse discurso, né? Ótimo. Então, realmente também é um assunto sério, um assunto muito compreensivo. E eu percebo que
há intérpretes de Libras ou há intérpretes ou há surdos que conversam sobre questões sexuais, sobre outros assuntos, e acham que isso não seria tão ético, digamos assim, né? Então, eu queria que vocês, não sei se vocês conseguem compreender, assim como tem surdos que percebem, né, que esse intérprete está tendo ou não uma ética, né, por conta da convivência, né, já tem essa questão de convivência. Você pode repetir a pergunta? Então, repetindo, já vi algumas questões entre um intérprete que sabia de um assunto, né, relacionado a um abuso sexual, e então ele realmente dividido entre a ética, entre aconselhar a pessoa, mas ele era um intérprete, então realmente são umas questões que podem acontecer e que acontecem realmente, né? Então, nós não temos bem uma resposta ainda, né, definitiva sobre isso, então, devem falar? Então, teve contar a experiência que aconteceu, né, de alguns anos atrás. Então, essa psicóloga, essa pessoa, ela, na realidade, o que que aconteceu? Ela tinha esse assunto sigiloso, né? Mas se a pessoa, se nesse atendimento, A gente percebe que, por exemplo, a vida desse surdo pode estar em perigo, alguma coisa assim. Aí pode ser, por exemplo, a gente pode conversar, não sair contando para os outros, assim, mas assim, a gente pode ajudar ele, né? Por exemplo, ir junto, né, na polícia, enfim, tentar auxiliá-lo ele, né? De repente, querer ir junto no médico também, né? Eu acho que aí a Karine, ela pode informar mais. Não, eu concordo. Concordo com a Isa, concordo. então vamos agora a uma opinião do Júlio. Ele é surdo e está aqui participando. Então, esse surdo, ele estuda filosofia e ele falou sobre a questão da ética profissional. Então, realmente, ele acredita que independente, qualquer tradutor ou intérprete precisa realmente ser fiel a essas informações. Então, né, isso dele compara ainda com outras línguas também, né, que realmente como que seria feito isso. Então, ele está complementando a informação de vocês, né, que as meninas explicaram, falando sobre a língua, por exemplo, né, a tradução entre língua oral e língua visual, e ver como que é a melhor adaptação para a cultura visual, né, para a cultura surda. Então, nesse caso, seria o que, que será, o que, que é melhor, qual que é a melhor escolha, né? Então, assim como as meninas explicaram também, né, sobre a questão de não omissão. Realmente, a questão de omitir, isso eu não concordo realmente, ou de retirar essas informações, né? Nós precisamos sempre pensar na tradução cultural. Porque, por exemplo, se nós conhecermos tanto a língua de sinais, que é a língua visual, nós percebemos o detalhamento que ela tem, né? A expressão toda visual que ela tem, e eu preciso intercalar, articular ela com a língua portuguesa, que é oral. Então, realmente, precisamos sempre juntar as duas. Nós precisamos fazer essa tradução cultural entre as línguas. Porque tanto, né, a língua portuguesa, né, de forma oral, quando é traduzida para a língua de sinais, que é visual, nós precisamos nos ater, nós precisamos nos deter muito mais na questão visual. Então, essa questão de retirar informações, eu também não concordo, claro. E eu lembro de um assunto
aconteceu, tem um exemplo de uma interpretação, né, realmente, que foi seguida, né, tanto a sinalizada quanto a oralizada, de forma muito síncrona as duas. E realmente teve algumas questões de palavrões e a plateia toda me olhou na hora, né? Acabaram me chamando muita atenção, mas não fui eu que estava dizendo, né? Eu estava fazendo a tradução daquele surdo. Então não era eu falando, né? Então realmente são questões que podem acontecer. Mas realmente nós precisamos sempre estar interligados entre as duas línguas. As duas línguas precisam sempre ser fiéis umas às outras. Assim como tem muitas palavras, né? Em qualquer língua nós precisamos saber muitas palavras entre uma e outra. Então, realmente na língua de sinais precisamos saber muitos sinais e na língua portuguesa muitas palavras também, né? Porque nós consigamos sempre uni-las, as duas. Então, nós estamos quase encerrando, né? Estamos num assunto, um bate-papo muito bom, muito interessante. Então, agora eu gostaria de que vocês falassem rapidamente ali na questão de cursos que oferecem uma proficiência em pouco tempo. Então, eu gostaria que vocês explicassem um pouco mais, né, ressaltassem isso sobre a competência, fluência. E ainda temos o sorteio para fazer posteriormente. Então, esse complemento que você disse é realmente muito importante, né, da questão da convivência, e essa convivência é uma convivência que não se encerra, né, para você ter essa fluência. Então, ainda temos tempo para o sorteio. Então, se vocês tiverem mais alguma pergunta, algum assunto, vocês podem colocar ali no chat, tudo bem? Então, agora nós vamos ao sorteio do nosso caderno. Então, o público, nós vamos pedir para que vocês prestem muita atenção e eu vou fazer uma pergunta e a primeira pessoa que responder ali no chat, no bate-papo, a primeira, né, o que escrever a resposta correta mais certo vai ganhar o livro. E daí, posteriormente, nós combinamos de forma privada daí o envio deste livro, né? Então, vou pegar os dados posteriormente. Então, a pergunta é... Então, atenção, pessoal. Então, vocês lembram que a Karine explicou as três legislações que tratam sobre a língua de sinais? A primeira delas, né, a Lei 10.436, que é a Lei da Língua de Sinais. Posteriormente, ela falou sobre o Decreto 5626, e, posteriormente, ela falou sobre a lei que regulamenta o profissional tradutor e intérprete. Qual que é o número mesmo? Então, vocês lembram o número? Então, primeira pessoa que responder corretamente ali no chat, vamos ver quem vai. Estou observando ali as respostas. Então, qual que é o número da lei? Não é o nome da lei, é o número dessa legislação. Precisa ter junto com um ano. O nome da nossa ganhadora, então, é a Eva. Parabéns para Eva. Acho que ela foi lá no Google, hein? Então, assim, quero agradecer muito a Karine, a Raíza, porque esse assunto é muito importante. Esse assunto é onde a gente vê que tem bastante detalhes, né, que a gente pode aprofundar. Ainda mais essa questão do tradutor e intérprete, né, que ele tem diversos assuntos que a gente pode interligar. Muitas pessoas conversaram com a gente, quero agradecer. Né? E a gente sabe assim, vocês podem dar algumas dicas, meninas? Então, a minha dica que eu daria é que realmente todas as pessoas, né, a gente precisa ter esse contato, essa convivência com o surdo. Além disso, nós também precisamos de muito estudo.
Então, a minha dica principal é que vocês estudar sozinha também de forma é um pouco estranho às vezes estudar sozinho. Então, essa área da interpretação é importante fazer N cursos, fazer muitos contatos, participar de oficinas, ir a vários momentos que se reúnam pessoas, porque é através do coletivo que a gente vai realmente fortalecer a profissão e vai melhorar em si a nossa sinalização. Essa seria a minha dica. Então, eu sei que é difícil o contato e essa convivência, né? Mas aproveitar a questão da tecnologia, né? Hoje, com a questão da acessibilidade para as pessoas surdas, antigamente era mais difícil, né? Hoje é muito mais fácil, hoje a gente tem o telefone, tem a tecnologia, então dá para a gente aproveitar essa tecnologia agora, né? Ainda mais nesse momento de quarentena, fazer um bate-papo, aprender também mais. Então, eu vi agora ali a Alice. A Alice também, né, gostaria de estar agradecendo, está falando que acompanha, né, algumas pessoas no YouTube, que acompanha também, né, que tem esse apoio do uso da tecnologia e através dela consegue aprender sinais e consegue conversar conosco, né, perguntam sobre esses sinais. Então, realmente é uma outra dica importante e também é um outro momento que vocês podem, que é possível aproveitar e aprender um pouco mais sobre a cultura surda. Então, realmente, também em outros contextos, né, em palestras e tudo mais, percebam que esses profissionais são pessoas muito sérias. Tanto ali a Karine quanto a Raiza, por exemplo, elas têm muito estudo, elas têm formações na área, e elas têm essa competência e a proficiência, a fluência em língua de sinais. Então, eu gostaria de agradecer vocês duas, tá? E agora vamos passar a Renata e as suas palavras finais. Quero agradecer. Agradecer também a programação e a organização da Arara Azul. Agradecer também esse momento de hoje, a aceitar as meninas o convite. Então, para os próximos encontros, a gente ainda vai divulgar o horário, né, meninas? A gente vai avisá-las, ok? Isso, dia 28 de setembro, nosso próximo encontro. 28 de setembro. Então, algumas pessoas já me perguntaram, né, o nome do livro novamente. Ele, facilmente a gente localiza ele ali na página do Facebook da Arara Azul. Então, alguém tem mais algum recado? Bem, só gostaria de agradecer, né, de parabenizar todos sobre esse bate-papo, que é realmente um assunto que eu gosto muito de tratar. Então, muito obrigada. Obrigado. Também agradeço a presença das meninas, a Juliana e a Angélica. Muito obrigada a todas. Então tá, com certeza vai ser o nosso outro tema, né? A sinalização para tradutores, intérpretes, ouvintes. Um beijo então, tchau.